assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa web, né, Estação da Luz, a rádio que emana a paz. Que, primeiramente, possamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, agradecermos a esse espaço à nossa web rádio, na pessoa do Tavares, agradecer a nossa Casa Espírita, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, bem como todas as casas, né, co-irmãs, o nosso agradecimento, e a você, querido ouvinte, por nos acompanhar, estar conosco nas noites de quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Luiz. O microfone. Boa noite, Nilceia, Valéria, Terezinha. Boa noite a todos os nossos amigos, nossos companheiros de quinta-feira. Boa noite àqueles que nos ouvem com paciência, atenção e fé. Fé no nosso Senhor, fé nesse pensamento maravilhoso do Senhor Leon Denis. É com muita alegria que estamos aqui mais uma quinta-feira, na expectativa de um bom programa, onde nós todos possamos aproveitar. Boa noite, Valéria. Boa noite, Luiz, Nilceia, Terezinha. Que possamos fazer nosso estudo com muita paz, tranquilidade, agradecendo a sua presença, felizes com a sua presença, com a sua participação e com o seu apoio também no nosso estudo. Oi, Terezinha. Está desligado o som. Gente. Boa noite, Valéria. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilceia. Boa noite,
meus amigos que estão sempre aqui, toda quinta-feira, muito obrigada pelo suporte, pelo carinho de vocês. Obrigada, Tavares, e a nossa web rádio Estação da Luz. Obrigada a Jesus, que confia em nós e nos orienta. Obrigada, Leon Denis, e a todos os amigos espirituais, e hoje, particularmente, obrigada, Joana d'Arc, nossa querida amiga, né, mentora de Leon Denis, que hoje é objeto do nosso trabalho. Então, vou pedir ao Luiz. Luiz, você vai fazer a leitura do Evangelho agora? Abrindo aqui o Evangelho, saiu Bem-aventurados que têm puro coração. Saiu o item 19, isso aí é o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Saiu o item 19, é uma mensagem de um espírito protetor. O trecho da mensagem diz o seguinte: se tiverdes amor, tereis tudo o que pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa, que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, terei colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não pode atacá-lo, e vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa manchar sua pureza. Com essas lindas palavras sobre amor, vamos reunir nosso pensamento, fazer uma harmonia, uma corrente de pensamento em torno do Senhor Jesus, para que possamos, nessa noite de hoje, dentro de uma harmonia amorosa, nessas vibrações de amor, nas vibrações das mensagens trazidas pelo mestre Leon Denis e nas vibrações da nossa querida Joana d'Arc, possamos fazer uma noite de estudo, de pensamento, de reflexão, onde possamos extrair o máximo para nossas vidas dessas informações que serão trazidas com muito amor. Que possamos pedir a permissão de todos os espíritos, aqueles que comandam esse trabalho, dos nossos guias, do querido Mestre Jesus, e de Deus, nosso Pai, a permissão para darmos início aos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, dando continuidade às obras do bloco histórico, né? Que o nosso bloco histórico, nós temos as obras de O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, Joana d'Arc, O Mundo Invisível e a Guerra, Socialismo, Espiritismo, Cristianismo e Espiritismo. Encerramos na semana passada O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Hoje iniciaremos a obra Joana d'Arc, Médium. E essa obra será apresentada ao longo das próximas 4 semanas pelo nosso querido amigo e irmão Paulo Barragá, do Centro Espírita Allan Kardec, do bairro de Copacabana, do Rio de Janeiro. Querido Paulo, seja muito bem-vindo e agradecemos desde já você ter aceitado o nosso convite para apresentar para todos nós a obra, o trabalho, a missão, o sacrifício, o testemunho da nossa Joana d'Arc. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Núcia, obrigado a todos vocês, obrigado a Valéria, a Terezinha, a Luiz, a Tavares. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar com vocês esses estudos, né? Nós somos sempre aprendizes, estamos sempre estudando, e aquilo que a gente assimila, a gente com muito prazer, com muita satisfação, desprendimento e humildade, a gente transmite para as pessoas, né? Então, é uma grande satisfação estar com todos vocês aqui, nesta data tão importante, dia 13 de maio, que é uma data com vários significados, né?
Primeiramente, foi um dia em que Nossa Senhora apareceu em Fátima, né? E é conhecida como Nossa Senhora de Fátima, a partir de então. E também uma data importantíssima para nós brasileiros, que é a data da libertação dos escravos, né? Dia 13 de maio, e pela Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, e que aqui nós fazemos questão de ressaltar para aqueles que não sabem, mas a imagem do Cristo, a estátua do Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, foi um aconselhamento da Princesa Isabel, ela que pediu, porque quando ela expediu a Lei Áurea, os seus correligionários, então, a partir de então, quiseram homenageá-la e fazer uma estátua no morro, onde ali já existia um mirante, e eles queriam fazer uma estátua intitulada Princesa Isabel, a Redentora. E eles levaram a proposta para ela, ela disse negativa, absolutamente, porque eu não sou a Redentora. Redentor é Jesus, é o Cristo. Então, se vocês querem fazer uma imagem que prestigie a quem de direito. E muitas pessoas não sabem disso. Mas a realidade... O teu som está ruim, Paulo. O seu som está ruim. Vê se consegue melhorar. Estou ouvindo agora? Você está muito próximo da câmera. Agora? Se afasta um pouco da câmera, isso. Está melhor, meu som? Está melhor. Melhorou. Então, como não existe acaso, nada é por acaso, justamente no dia de hoje, nós vamos dar início ao estudo de uma redentora. Joana d'Arc, podemos dizer a redentora dos franceses, a redentora da França, porque libertou os franceses da invasão dos ingleses. Então, realmente é uma data muito importante em que nós estamos tendo a felicidade de ter todas essas vibrações positivas, porque sabemos que o universo conspira, não é mesmo? E, então, nesse segmento, né, do nosso estudo, vamos, então, entrar hoje com a introdução da obra Joana d'Arc, Médium, escrita por Leon Denis, considerado como o historiador espírita. Que foi... Eu acho que o som do Paulo, nesse momento, né? Foi um dos biólogos. Voltou o sinal do Paulo. O seu sinal chegou a cair, mas voltou. Uhum. Então é isso, né? E a obra de Joana d'Arc, poderíamos dizer que se trata, talvez, da obra-prima do mestre Leon Denis, mas, na realidade, se pensarmos bem, é o conjunto da obra de Leon Denis que podemos chamar de uma obra-prima. Porque todas as obras de Leon Denis são importantes e uma complementa a outra. Então, vejam bem, o gênio céltico e o mundo invisível, que acabamos de estudar, ele é muito importante para a compreensão melhor do personagem Joana d'Arc, que nós sabemos que ela é, na realidade, no íntimo, ela é uma guerreira celta, corajosa e com muita fé, características do povo céltico, além do que extremamente fiel a Deus, a Jesus. Então, Joana d'Arc, na infância de Joana d'Arc, a gente vai ver que ela tinha, vamos dizer assim, uma intimidade muito grande, ela tinha uma afinidade muito grande com a cultura celta, né? Ela, quando criança, gostava de brincar ao redor da famosa árvore das fadas, que até hoje existe lá, não sei se é a mesma, ou se eles replantaram outra igual.
Mas a Árvore das Fadas, ela fica bem na entrada do bosque, que eles chamam de Bois Chenille, né? É o bosque dos carvalhos. E olhem só, o carvalho também está vinculado à cultura celta, né? Então, isso tudo a gente precisa saber. E muito embora o livro Joana d'Arc, Médium, tenha sido escrito antes do Gênio Céltico e o Mundo Invisível, né? Muito sabiamente, a direção do programa resolveu colocar na frente, que é para quando nós chegássemos, de fato, estamos chegando ao estudo de Joana d'Arc, muita coisa a gente não vai passar despercebido, porque a gente vai ver, isso aqui está vinculado à cultura celta, não é mesmo, né? Então, são coisas assim, realmente muito interessantes. E esse livro, Joana d'Arc, Médium, né? Na noite de hoje, nós vamos enfocar, fazer uma introdução, né, vamos assim dizer. Então, por ser uma introdução, vamos, obviamente, nos focarmos na... Paulo e Nilceia, um momentinho só, por gentileza. Eu queria só propor ao grupo... Um momentinho, Paulo. Eu vou retirar você, Nilceia, e vou deixar só o Paulo, até pelo problema da internet que está dando interferência. E se vocês quiserem falar comigo, vocês falam pelo Privative, que o que vocês quiserem eu vou colocando na tela. Pode ser assim, porque vai ficar melhor para todo mundo, tá bom, menina? Perfeito, perfeito. Pois então nós vamos focar na introdução e, obviamente, essa introdução nos valer também de algumas anotações que os biógrafos de Leon Denis fizeram nas suas biografias, né? Basicamente, o Gaston Luiz, o Silvio Soares e o Henri Feignot. Esses três historiadores, eles falam coisas muito interessantes sobre a parte introdutória da obra. E essa introdução, nós vamos enfocar duas coisas nessa introdução. Nós vamos, basicamente, falar das razões que levaram Leon Denis a escrever esse livro. E também das razões subjetivas, né? Então, as razões objetivas, podemos dizer, basicamente, que o objetivo de Leon Denis, e isso eu entendo, era de apresentar Joana d'Arc médium, ou seja, Joana d'Arc como médium, coisa que até então não tinha feito. As pessoas, até então, umas tinham considerado Joana d'Arc como louca, outras como histérica, outras, quando muito, diziam que ela ouvia a voz da própria consciência, mas ninguém nunca tinha atinado para a realidade o fato de Joana d'Arc ser médium, até porque mediunidade era um assunto muito pouco conhecido, né? Até o advento da codificação do Espírito. Então, Allan Kardec, ele faz vamos dizer assim, ele faz essa passagem, apresentar Joana d'Arc médium. E é interessante porque ele publicou esse livro, primeiramente, com um nome diferente, não tinha esse título, Joana d'Arc médium. De início, na primeira publicação, o livro sai com o seguinte título, As Verdades sobre Joana d'Arc. Se não me engano, era esse título. E isso, se não me engano, em 2010, por aí. Em 2010 e em 2012, ele é republicado com o título Joana d'Arc médium.
quando ele reaparece com um novo título, ele causa um grande rebuliço. O livro já tinha sido editado, mas não tinha causado impacto nos leitores. Então, quando ele reaparece como Joana d'Arc médio, as pessoas dá uma avançada nas pessoas. E, Tavares, meu filho, por favor, pode avançar. A tela 2. E quem vai nos trazer essa informação são esses biógrafos. Né? Paulo, a transmissão está muito prejudicada, a transmissão está muito ruim. Nós não estamos entendendo, em virtude do sinal, o que você está falando, entendeu? Então, seria melhor, para nós resolvermos esse problema de sinal, que a apresentação pudesse ser postergada para a próxima semana, porque ficou prejudicada. E nós não estamos entendendo o que você está falando, que o sinal está muito ruim. Então, nós vamos aqui apresentarmos um pouco sobre Joana d'Arc, falarmos um pouco sobre Joana d'Arc, abrirmos para as perguntas, e, inclusive, você pode entrar nesse debate, né? Vamos ver se o seu sinal melhorou, porque o seu sinal está prejudicado. Está ok? Você está nos ouvindo? Olha, nós não ouvimos agora. Pode falar. Sim, estou ouvindo, sim. Agora melhorou. Agora, por incrível que pareça, melhorou. Hã? Eu estou ouvindo, sim. Ah, então tá. Não, eu concordo, sim. Né, que aí nós poderíamos transferir para amanhã. Mas agora o sinal melhorou. Pode, se você quiser dar continuidade. Eu vou dando segmento aqui. Nilceia, eu acho melhor. Vocês estão me ouvindo direito? O conhecimento, que é muito importante, a gente dar um tempo e ver como é que faz na próxima semana. Porque tem uma interferência muito grande. Então, em vez de ajudar, vai prejudicar de qualquer forma. Então, eu acho que ele poderia seguir o que você está falando. Tentar fazer aqui uma mesa redonda sobre a Joana d'Arc e deixar para a próxima semana a gente faz um estudo antes, como é que é tudo isso, porque fica difícil. É um estudo belíssimo, certo? Que fica prejudicado pela internet, tá certo? Eu acho melhor. É um ponto de vista nosso, aqui da rádio. Não, tudo bem, concordamos. Concordamos. Então, companheiros, vamos conversar um pouco sobre Joana d'Arc, sem prejudicar, logicamente, a apresentação na próxima semana do nosso Paulo. Mas há muitos detalhes da vida de Joana que nós poderemos conversar nesta noite, principalmente acerca do no Leon Denis. O que despertou em Leon Denis para que ele pudesse nos escrever acerca de Joana d'Arc? Nós vamos ver que o primeiro ponto, não sei se Terezinha, Luiz, Valéria, né, concordam, foram as revelações de caráter pessoal. O nosso Leon Denis, ele teve várias revelações acerca dessa relação, desses laços construídos entre ele e Joana em existências pretéritas. E, além disso, desde a infância, ele ouvia muito histórias acerca de Joana d'Arc. Primeiro, era comum no povo francês, no território francês. Segundo, a região onde Leon Denis reencarnou pela última vez foi a mesma região onde Joana também reencarnou, a região de Lorena. O departamento onde Leon Denis reencarnou era vizinho do departamento onde a nossa Joana d'Arc também reencarnou. E nós vamos ver também que Leon Denis, através dessas inúmeras revelações de caráter pessoal que ele recebeu, ele, depois de adulto, ele percorreu
todos os passos da sua heroína nacional francesa, todos os passos. E essa visita, esse conhecimento foi envolvido com muitas emoções. E assim que Leon Denis ele começou a desenvolver a sua oratória, começou a realizar inúmeras conferências, também no território francês e em outros territórios, nós vamos ver que desde 1877 ele sempre realizou conferências acerca de Joana d'Arc. Então, nós vamos ver, por exemplo, títulos como assim, Grandes Cenas da História da França, ele abordava a sua Joana apaixonante, o patriotismo na Idade Média, mencionava Joana d'Arc, o gênio da Galha, né? Trazia Joana d'Arc, ressuscitava Joana d'Arc, novas verdadeiras tradições nacionais, Joana d'Arc estava presente. Em 96, já quase fechando o século XIX, ele apresentava também, continuava apresentando a missão da sua donzela, da donzela de Domremy, né? Em várias conferências, como Joana d'Arc, sua vida, seu processo e sua morte, Joana d'Arc e suas vozes, Joana d'Arc e o espiritualismo moderno, Joana d'Arc em Touraine, o papel da mediunidade na história. E depois de tantas conferências, ele viu que teria que condensar esse material numa obra. E aí o que aconteceu? Nós vamos ver que no início do século teve início também o processo, né, de canonização da nossa Joana, né? Porque a beatificação deu início mais ou menos em 1999 e a canonização ocorreu em 1920. E vamos ver também que no início do século XX, muitas obras, né, contestando a imagem de Joana, colocando em xeque, levou Leon Denis, estimulou Leon Denis a compilar todo esse material e publicar. Só que ele publicou como a verdade de Joana d'Arc, a verdade sobre Joana d'Arc. E isso, logicamente, essa obra gerou inúmeras críticas desfavoráveis. E aí eu pergunto a vocês, ao grupo, vocês têm alguma coisa a colocar acerca dessas críticas? Não, eu acho que você basicamente falou quase tudo e, sem atrapalhar o trabalho do Paulo, que ele vai apresentar semana que vem, eu acho as duas coisas mais assim, que me tocam mais no trabalho de Joana é o patriotismo inegável, esse movimento patriótico é inegável, e eu, pelo meu lado de exatas, a comprovação científica mais tarde que dá que não são os milagres, é a mediunidade direta que ela tinha com as vozes, que tanto a igreja contestou, e nós vamos ver depois, mais tarde, tudo isso sendo comprovado cientificamente, todas as questões mediúnicas envolvidas nas vozes. Isso são o que que mais posso ressaltar nesse momento, sem entrar diretamente nas questões. Do patriotismo, é a terra sagrada, é a Gália, acabamos de falar do druido, o Paulo mencionou, estava um pouquinho cortado, mas ele lembrou do gênio céltico, estava lá, fazendo parte dessa maravilhosa terra da Gália. A Joana foi defender, né? Mas não vou falar muito não, porque é o grande trabalho que o Paulo vai nos trazer. Exatamente. Então, nós vamos ver que havia várias diferenças, né, em relação à visão, ao trabalho, né, às visões que Joana havia tido. Então, nós vamos ver que entre, por exemplo, os historiadores da época e os agiógrafos católicos modernos, né, contemporâneos de Leon Denis, né, e eles tinham mais ou menos Joana como uma visionária, uma santa,
Mas, em compensação, os escritores materialistas, anticlericais, né, baseavam suas críticas colocando que ela era uma histérica, como Paulo falou, deu até para eu entender, Paulo colocando em relação a isso. Mas não era essa visão que todos tinham, logicamente, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, os orleanenses, né, da época de Joana, 1429, logo após a sua execução, né, eles tinham Joana como uma enviada de Deus, né, um anjo salvador, né? Quer dizer, era uma outra visão que eles tinham. Então, havia necessidade de Leon Denis reformular o seu trabalho. Então, ele mudou, porque nós vamos ver que a obra A Verdade sobre Joana d'Arc, que é uma obra, né, logicamente, em resposta aos historiadores, aos escritores materialistas da época, Leon Denis querendo, logicamente, resgatar a imagem real dessa grande trabalhadora do bem, dessa grande missionária. Então, Leon Denis, a princípio, ele colocou A Verdade sobre Joana d'Arc, e não bateu bem, os críticos não aceitaram. Mas quando ele, né, reformulou a obra, né, mudando, alterando o título para Joana d'Arc Médium, então as justificativas que ele havia anteriormente apresentada na obra A Verdade sobre Joana d'Arc, aí, logicamente, ele baseando-se, né, nos cientistas da época, nos experimentadores, justificando, dando, logicamente, uma visão como fosse uma inclinação psíquica, né, dotes psíquicos, aí a crítica aceitou. Quando, em 1912, o livro reaparece com o título, né, inesperado de Joana d'Arc Médium. Então, o que acontece? Alguns críticos foram favoráveis, porque aí Leon Denis veio explicar os fenômenos psíquicos que ocorreram com ela e apresentando-a como médium. Não é isso, Paulo? Vamos ver se o sinal do Paulo melhorou. Por favor, Paulo. Nilceia, nós temos perguntas, tá? Temos perguntas? Então tá. Temos. 2. Mas então, fala, tá. Paulo. Pode falar, Paulo. Vamos ver se o seu sinal melhorou. Era exatamente isso, né? A Joana d'Arc Médium fez um estardalhaço danado, né? As pessoas entenderam que realmente, mesmo aqueles que não estavam habituados, não estavam familiarizados com esse fenômeno psíquico, eles entenderam que realmente era isso, né? Ou seja, ela não era nem aquele, vamos dizer assim, não estava nem naquele patamar depreciativo de alguns historiadores, né? E nem também naquele patamar fantasioso, assim, de algumas pessoas. Ela simplesmente é médium, uma realidade, coisa que muitos são. E cada vez mais nós sabemos que a mediunidade vai ser um instrumento, né, para todos nós, para nos comunicarmos, né, como diziam os vivos, com os mortos. Muito embora os mortos estejam mais vivos do que nós, porque a realidade perene é a realidade do mundo espiritual. Nós vivemos no mundo transitório, mundo material. Como dizem os hinduístas, é maia, tudo aqui é maia, é ilusão. Então, nossa comunicação com os mortos, poderíamos dizer assim, os vivos se comunicam com nós, os mortos, né? Então, isso tudo traz assim uma reflexão muito, muito interessante, né? Mas basicamente é isso. Agora, eu vejo assim que, como eu estava falando,
essa é a razão, vamos dizer, objetiva de Leon Denis, de apresentar Joana d'Arc médium. Mas ele tinha uma razão subjetiva, que era justamente o que o Sé estava falando, que o grande contato que ele teve a vida inteira com Joana d'Arc desde a infância. Ele, quando criança, ele diz no capítulo 1º, né, que ele se deixava embalar, acalentar pelas lembranças de Joana. O que significa isso? Algo que tocava no íntimo dele. De forma inconsciente, ele já estava tendo contato com um espírito que, obviamente, pelos indícios, ele já teve contato com esse espírito em outras ocasiões, né? E aí, quando ele fica adolescente, ele vai percorrer os lugares onde Joana d'Arc viveu. Quais eram esses lugares? Lá, a redondeza mesmo do lugar onde ele nasceu, das limitações até ele, como um adolescente, poderia ir. E depois, homem feito, aí outra história, o homem feito ele já é um homem independente, que se sustenta por conta própria, aí ele fez a verdadeira via crucis, por todo lugar onde Joana d'Arc passou, né? Até ele diz, né, a dolorosa viagem, se não me engano é esse termo que ele usa, né? A dolorosa viagem de Joana, desde quando ela saiu da cidadezinha picurrucha dela, Dom Remy, que hoje já não é picurrucha, cresceu em função dela, e também já não chama apenas Dom Remy. O nome da cidade foi adicionado o cognome da heroína. Então, hoje, o nome oficial da cidade é Dom Remy La Pucelle. Dom Remy, a donzela, ou a Pucela. E então é isso. E ele vai percorrendo todas as cidades, que em França, nós falamos Les Villes Joanniques, as vilas joaninas. Então, todas aquelas cidades em que Joana colocou os pés em decorrência da sua peregrinação, da sua função de sair daquela aldeia minúscula de Dom Remy até chegar a Chinon, onde o rei se encontrava, que não era rei ainda, né? Ela fazia muita questão de fazer essa diferença. Ela chamava de Delfim, chamava de rei. Por quê? Porque não tinha sido coroado ainda. Esse é um detalhe que nós vamos ressaltar mais adiante nos nossos estudos, né? Então, todas essas cidades onde ele percorreu. E ele nasceu num vilarejo próximo de Tours, chamado Fou, e como não tinha nenhum relacionamento com Joana d'Arc, ele acabou se estabelecendo aonde? Em Tours, uma das cidades joaninas, porque foi em Tours exatamente que Joana d'Arc, que foi confeccionada para Joana d'Arc, a sua armadura, o seu estandarte também foi confeccionado lá, e foi em Tours também que ela recebeu a famosa espada, a espada que havia pertencido a Carlos Martel, o avô de Carlos Magno. Essa espada estava adormecida atrás do altar da igrejinha de Santa Catarina de Pierrebois. Olha só, Santa Catarina, uma das santas que a inspiravam, né? Então, tudo isso é uma ligação, tudo é concatenado, um fato se concatena ao outro, né? E Carlos Martel, quem foi Carlos Martel? Ele foi um homem que expulsou os mouros da Europa setentrional, daquela parte setentrional da França. Como houve depois a invasão na Península Ibérica, os mouros há muito tempo já estavam querendo, depois, né, porque a conquista moura foi antes, foi no início da Idade Média. E eles tentaram uma nova investida e Carlos Martel baniu os invasores. Então, a espada novamente vai ficar a serviço de quem? A serviço de uma paladina contra os invasores, né? Então, são coisas assim, muito, muito, muito interessantes. A história de Joana d'Arc é palpitante, porque tem todos esses detalhes. Não dá nem para a gente falar muito, porque a gente se emociona, a gente perde até a voz, né? Porque é uma coisa
Joana d'Arc é uma coisa muito interessante. E vejam só que Leon Denis ele escreveu aproximadamente 25 livros, se não estou enganado, mas uma biografia apenas, uma única biografia, dedicada a Joana d'Arc. Então, aí a gente pergunta assim, realmente, a gente poderia dizer essa obra-prima, né? A filha de Lessa, de Leon Denis, mas a gente sabe que tudo é um conjunto, né? É o conjunto da obra. Né? É isso. Vamos às perguntas para o Paulo responder. Vamos a... Quer ler, Terezinha? Tem que abrir o áudio. Abriu? Não abri nada. Por que Leon considerava Joana d'Arc médium a ponto de colocar no livro a palavra médium, já que era uma santa da Igreja Católica? É o Hugo Abreu, de Afogado, em Recife. Eu posso responder, então? Pode. Deve. Bom, primeiramente, nós temos que fazer uma grande diferença, uma grande distinção entre as diversas acepções da palavra santa ou santo. No Antigo Testamento, a palavra santo significava homem. Vamos falar homem, que naquela época a mulher praticamente não participava. O sinal ficou ruim novamente, Paulo. Estão ouvindo? Não, não estamos ouvindo. O som está truncado. Perdemos o sinal, né? Perdemos o sinal. Então, vamos responder, né? Vamos responder, né? Porque... pode, voltou o sinal. Só concluir. Não, você repita, por favor, repita toda a colocação, que o sinal caiu. O seu sinal caiu. Tá. Então, vejam só. Santo no Antigo Testamento tinha o significado que se dedicava a Deus. Tá? Santo, a palavra é diseccionar, então ele era separado. Paulo, só um momentinho só, por favor. Nilceia, eu vou pedir licença a você, que quando o Paulo estiver falando, eu vou retirar vocês do ar, vocês vão ficar escutando, e quando ele terminar, aí eu coloco de novo, porque vê se facilita para ele, tá certo? Pode ser assim, para a gente ouvir tudo, que é muito importante. Eu estou aqui ligadão, viu? Estou adorando. Que faz milagre. Deus que faz milagre. Mas nós, no Espiritismo, não existem milagres, existem fatos e atos extraordinários. Tá? Então, a mediunidade, uma faculdade psíquica extraordinária, porque nem todo mundo tem, principalmente no grau de intensidade que determinados seres têm. Espíritos de modo. Então, é isso. A colocação de Allan Kardec mostrando Joana d'Arc como um médium vai realmente fazer uma revisão de todo o conceito que se tinha de Joana d'Arc. Né? Não sei se vocês estão ouvindo. Ô, Paulo, infelizmente, nós não ouvimos nenhuma palavra que você pronunciou, que o sinal estava muito ruim, muito ruim mesmo. É uma pena. É uma pena, né? Mas não sei se o seu sinal agora melhorou. Você está nos ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo agora? Agora estamos. Vocês me ouvem. Isso, agora repita tudo que você falou. Mais uma vez. Mais uma vez. O sentido de santo no Antigo Testamento era aquele homem que se dedicava a Deus. E o sentido de santo perante a Igreja Católica são os milagreiros, aquele indivíduo que realiza milagres. Nós, porém, que seguimos a doutrina espírita, nós sabemos que não existem milagres, correto? Vocês estão entendendo? O sinal voltou a ficar ruim, então vamos responder, né, a pergunta, né, porque, na realidade, a Joana era considerada santa na Igreja Católica, né?
E Leon Denis, resumindo, e Paulo, semana que vem, responderá, né, trazendo-nos essa distinção, né, que no Antigo Testamento sobre santo, e para Leon Denis é médium, né, porque nós não tratamos o médium como santo, né, no movimento espírita, né, meu querido? Não lembro o nome do responsável pela pergunta, né? Então, Hugo, né? Hugo, meu querido. Então, logicamente, Leon Denis não poderia tratar de forma diferente. Como nós vamos explicar, todos nós sabemos que somos medianeiros, né? Todos nós sabemos que o médium, né? O médium sofre a influência do espírito, seja ele encarnado ou encarnado, e promove, de acordo com a sua faculdade, fenômenos físicos ou inteligentes, não é mesmo? Então, Leon Denis não poderia dar outra designação a não ser médium para Joana d'Arc, né? Tem outra pergunta? Até porque ela tinha faculdades mediúnicas muito poderosas, né? Ela tinha a clarividência, ela conversava com os espíritos, né? Ela tinha isso mesmo, muito bem. Os santos, aquela história de Santo Antônio, lembra da história de Santo Antônio? E Santo Antônio, para entrar no julgamento do pai, acho que era o pai dele. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua. Foi um fenômeno de bicorporeidade. Bicorporeidade. Então, fenômeno anímico, Todos eles têm alguma faculdade mediúnica. Exatamente, é isso mesmo, Terezinha, muito bem lembrado. Então, ela não apenas, né, era médium, mas também nós vamos encontrar também fenômenos anímicos, né, quando estudamos a vida dela. Isso mesmo. Qual é a outra pergunta? Qual é a essência principal do livro? Se é histórico, biográfico ou romance? Essa pergunta é da Lúcia, vem de Cidade da Esperança, em Natal. Quer responder, Paulo? Vamos ver se o sinal melhorou, senão nós responderemos. O áudio, precisa abrir. Melhorou, não? Não, Ele está aberto, Pode falar, abriu agora. Está aberto. Olha, eu acho que ela é um misto de tudo isso, viu? Porque, primeiramente, é um romance lindo, maravilhoso, imbatível. E que mais perguntou se era romance, o que mais? Era uma histórico ou biográfico? Histórico, biográfico ou romance? É uma biografia de um grande vulto, histórico, que é Joana d'Arc, e é histórico, e é um romance, porque a pessoa se delira ainda mais pela pluma de Leon Denis, porque ele é um poeta, né? Leon Denis é um bárbaro. Então, ele sabe dar o tempero às coisas, não fica árido. De repente, se você pegar um livro histórico, você não dá conta de ler Joana d'Arc, que é muito árido. E ele não, ele põe a sua vida toda ali. A Joana d'Arc vira de carne e osso, ela sai das páginas do livro e se apresenta. É isso. Isso mesmo, Paulo. São essas duas perguntas, né? Não chegou outra ainda, não. Você está sem som, Nilceia. Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas da época de Jesus, Ana Cristina. Quer responder, Paulo? Sim, veja só, Leon Denis não fala isso, tá? Mas ele dá todas as dicas. E por que ele não falou isso? Porque se na época ele falasse isso, iriam interná-lo num hospício, simplesmente. Então, porque já naquela época as pessoas já tinham dificuldade de entender o que era mediunidade, o que era reencarnação. Se ele falasse que Joana d'Arc era a reencarnação de Judas, né, iam botar ele numa fogueira, ele ia ser queimado. Mas ele deixou muitas dicas, porque ele pontilhou, primeiramente, muitas semelhanças entre a vida de Joana d'Arc e do Cristo, né? Então, vejam só, Joana d'Arc nasceu numa cidade minúscula, pequenininha. Belém é a mesma coisa também.
não é? Nasceu em Belém. O mestre nasceu em Belém. Então, Joana d'Arc tornou a cidade conhecida. Jesus também, não é? Tudo isso. E depois, vejam só que ela foi traída, ela foi vendida. O que aconteceu com Jesus? A mesma coisa, não é? Ela encantou os mestres, os doutores de Poitiers quando ela foi sabatinada. E Jesus também no tempo, quando tinha 12 anos. Então, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Você traçou uma analogia com a vida do Senhor Jesus, que Leon Denis traça, né? Um paralelo com a vida do Cristo. Não fui eu, não sou eu, não. É Leon Denis que traça Leon essa Denis, analogia. Leon Denis, lógico. Você está apresentando, né? Análise comparativa de Leon Denis. Mas a pergunta foi acerca de Judas Iscariote. Na obra de Leon Denis, nós não encontramos nada a respeito, entendeu? Nada a respeito, nada que responda. Eu sei que você está perguntando em cima de outras obras, de obras complementares, eu sei disso, mas na obra de Leon Denis não encontramos nada a respeito, tá bom? É interessante também, já que não tem outra pergunta, Paulo, é para todos, né? Que a crítica destacou na época em que a obra Joana d'Arc, Médium, foi lançada, algo bastante interessante. Foi chamado a atenção que Leon Denis foi cuidadoso ao apresentar o retrato físico e moral da heroína, né? Porque até então ninguém tinha tido esse cuidado, né? E nada ele esqueceu. Ele foi meticuloso, ele foi cuidadoso e delicado também, né, em apresentar o retrato, né, de Joana d'Arc para todos. O que você tem a falar sobre isso, Paulo? Qual é a sua impressão? É uma realidade, né? Veja só, ele tinha um contato íntimo com Joana d'Arc, né? Provavelmente ela deve ter se apresentado a ele várias vezes. Aliás, quando ele começou a fazer o livro, antes ele foi visitar as florestas de Lorena, isso no capítulo 1º. E aí ele entra em meditação, aí ele faz uma prece, ele debulhando em lágrimas, ele ouve o ruflar das asas de uma entidade alada. Ele percebe que tem um ser esplendoroso se apresentando para ele. E aí é Joana d'Arc e ele faz uma psicografia linda, linda, linda. Então, ele sabia como ela era. É interessante que o Gaston Luce, no livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, né, quando ele apresenta-nos, né, dados acerca da obra Joana d'Arc Médium, ele ressalta um trecho bastante interessante, que Leon Denis ele seguiu todas as pegadas, né, os passos de Joana d'Arc, né? Mas em todos os lugares que ele visitava, por onde ele passava, ele não deixava de meditar, orar e chorar em silêncio. Vejam o respeito, né? Os laços que uniam esses dois espíritos, o amor que foi construído ao longo das existências, não é mesmo, Paulo? Abre o áudio. Paulo, abre o áudio. Agora, isso. Ele nos dá uma receita de como nós devemos fazer. Porque a gente entra em prece, mas antes de entrar em prece, a gente tem que serenar a mente, serenar o ser, pela meditação. Porque a gente chega com o cabelo todo esfarofado, todo desalinhado da rua, naquele clima, assim, senta em casa e quer orar. Não é assim. A gente tem que entrar na frequência. Então, como é que entra na frequência? Faz a meditação, aí faz a prece, aí depois faz a prece e se comunica. Não é? O que Divaldo dizia, que orar é abrir a boca do coração
conseguindo. Então, o sinal novamente ficou prejudicado, Paulo. O sinal novamente ficou prejudicado. Nilceia, eu posso fazer uma pergunta, que a produção da rádio pode fazer uma pergunta? À vontade, a produção da rádio, à vontade. Deixa eu falar um negócio. No livro, Paulo, Nicéia, Terezinha, Valéria e Luiz, o Leon Denis, ele relata, porque, olha bem, Joana é santa, mas ela não era santa, né? Tanto que ela foi excomungada, depois ela virou santa. Ele relata alguma coisa, eu sei que ele está adiantando um pouquinho, mas ele relata alguma coisa, ele não mexe nesse assunto, porque já, no meu modo de ver, viu, Paulo, já foi muita coragem do Leon Denis colocar no livro Médium, por toda explicação, já foi uma coragem muito grande. Se ele fala mais alguma coisa, eu acho que vinha abaixo mesmo, internava como a menina desse, imagina na fogueira. Mas ele chega a fazer algum relato dessa questão de como ela era vista e depois como foi que ela foi vista, já como santa, mas antes como excomungada, Paulo? Tem um capítulo no livro que fala Joana d'Arc, se não me engano, na Igreja Católica. O título é mais ou menos assim. Então, ele enfoca claramente essa questão sobre vários aspectos, sobre o aspecto político, porque, veja só, o rei Carlos VII, que ele não era flor que se cheirasse, vamos dizer assim, tá entendendo? Muito embora Joana d'Arc, com muita lisura, nunca falou mal dele, sempre o respeitou, inclusive no livro que ela dita a Irmãos de Faux. Ela é de uma lisura, ela só fala bem do rei. Mas ele, o que aconteceu? Ele usou Joana d'Arc, depois, quando ela foi presa, ele não se interessou em resgatá-la. Por quê? Porque ele tinha receio da popularidade dela ofuscar. Ele tinha receio que, de repente, ela fosse usurpar o trono dele, que isso jamais iria acontecer. Então, ele deixou ela ser sacrificada. Depois, já não interessava mais a ele que ela fosse bruxa, porque já imaginou, foi por meio dela que a França se recuperou, que a França conseguiu a sua independência. Então, como é que ficava um rei sendo auxiliado por uma bruxa? Então, ele mesmo que pediu vamos dizer assim, a palavra me escapa, a reintegração dela como uma cristã. Ele, interesse dele. A igreja, pelo seu lado, o que acontece? Era isso que eu estava tentando falar e o sinal não deixou. Na igreja católica, santo é quem faz milagre. Tá? E no espiritismo nós sabemos que não existe milagre. Existem fatos extraordinários, mas milagres não existem. Então, Joana d'Arc não, a igreja canonizou Joana d'Arc por diversos relatos que ela, depois de morta, depois de desencarnada, ela aparecia para pessoas, ela curava pessoas, as pessoas evocavam o seu nome e ela curou. Tem relatos de que ela curou de várias pessoas, o que não se duvida, obviamente, não é? Mas isso não é milagre. Isso é um espírito elevadíssimo que sabe manipular o fluido vital, como Jesus, o fluido universal, como Jesus fazia, e que nós um dia vamos saber fazer também, né? Então é isso, basicamente o livro. Agora, Leon Denis aborda sempre com muito respeito. Ele, às vezes, ele dá uma cutucadazinha na igreja, mas com muito respeito. Nós vamos ver... nós vamos ver, inclusive, que vai ter na segunda parte, né, uma página sobre os admiradores e detratores de Joana. Mas a igreja, inicialmente, tinha Joana, todos nós sabemos, como o Paulo muito bem colocou, como herege, né? E o processo de beatificação só teve início em 1909. Levou 11 anos para ser concluído, ela só foi canonizada, né, em 1920. Quer dizer, foram 11 anos, né, em buscas de provas que pudessem, né, permitir, né, a possível canonização que ocorreu em 1920. Né? Então, é isso aí. Contar, Nilceia, os 600 anos, porque ela morreu em 1431. Né?
São Para isso. 611 anos. Vamos combinar que é tempo aberto. É tempo aberto, né? Primeiramente, ela foi reabilitada, né? 25 anos depois de queimada. Ela foi reabilitada pela igreja. Isso. E nós trataremos isso nas próximas semanas, né, com um sinal, logicamente, recuperado. Então, já são 21h55. Inicialmente, queríamos pedir desculpa a todos os nossos amigos, ouvintes, né, por esse problema de sinal, que independe da nossa vontade, né, mas nós, na próxima semana, retomaremos o estudo e Paulo apresentará o material que ficou prejudicada a apresentação no dia de hoje. Então, desde já, Paulo, por favor, as suas últimas considerações. Vamos ver se o sinal permitirá. Vamos fazer a prece primeiro? Vamos, eu vou fazer a prece, então. Tá. Ao fim desse estudo, em que começamos a conhecer este Espírito tão valoroso que se colocou à disposição de Deus para que a vontade dele fosse cumprida, só temos a agradecer. Agradecer por toda a proteção espiritual desse estudo, mas, acima de tudo, agradecer sempre, sempre, sempre a Deus. Gratidão pelas dores, pelas alegrias, pelos amigos, pelo estudo, pelas experiências da carne, pelos exemplos desses espíritos valorosos e também pelo momento em que nos encontramos. Que possamos fortalecer nossa espiritualidade, tendo sempre a certeza de que somos individualidades imortais, criadas por um Deus soberanamente bom e justo, e que estamos destinados a conquistar a felicidade com os nossos próprios esforços e que já detemos todos os recursos necessários para esse aprendimento E assim, Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade. Obrigada por tudo que temos, por tudo que recebemos. E que a paz de Deus permaneça conosco e ao longo de toda a semana. Meus queridos, eu vou passar primeiramente para o nosso convidado para as considerações finais. Paulo vai abrir o áudio e realizar suas considerações finais. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Olha, as considerações finais é que eu estou encantado aqui de estar com vocês e que todo esse contratempo não estragou a festa, entendeu? Não. O estudo não ficou prejudicado, pelo contrário. Não ficou prejudicado, ao contrário, dá mais sabor, porque isso não, peço a Deus que isso não vai acontecer no próximo encontro, porque eu acredito que seja um problema meu terminal aqui, então eu vou dar um jeito de mudar isso daí. Se alguém quiser acolher um sem teto, um sem internet. Tá certo, obrigada, Paulo, muito obrigada, e com certeza na semana que vem estaremos juntos, né? Luiz? Muito obrigado a todos. Essas dificuldades fazem parte e nos fazem ficar mais fortes. Aprendemos com as dificuldades, fortalecemos a nossa coragem, a nossa força e a nossa vontade de vencer. Sempre pro alto, como dizia nosso querido mestre Leon Denis. Boa noite a todos. Terezinha? Boa noite, gente. Paulo, obrigada, muito obrigada mesmo. Acho que o pouco que a gente ouviu foi ótimo, ficou ótimo. E foi muito bom, gente. E é sempre bom passar por essas experiências, como diz o Luiz, a gente fica mais forte. Muito obrigada a todos e estaremos aqui na próxima quinta-feira. Olha, um beijo para todos, fiquem com Deus e muito obrigada pela audiência, tá? Muito obrigada pela paciência. Fiquem com Deus. Obrigada, Tavares. Obrigada, queridos ouvintes.